Então, irmãos amados, nesta manhã abençoada de paz, vamos à palavra de hoje. Abra sua Bíblia, Filipenses capítulo de número 2. E nós vamos ler do versículo de número 12 até o 18. Já é a terceira pregação que vamos fazer com estes mesmos versos, né? Filipenses 2, versos 12 a 18. Acompanhe aí direitinho. Todos já acharam tudo sob controle? É bom que você acompanhe a leitura, memorize, né? 2 de Filipenses, verso 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Olha lá o que nós já falamos. Desenvolvei de quem a salvação, a vossa salvação, com temor e tremor. Falamos isso no domingo retrasado. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Falamos isso no domingo passado. Verso 14. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis. Agora a tônica está nisso que vamos falar hoje. Inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual nós estamos no meio dessa geração corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, e nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício a serviço da vossa fé, alegro-me e congratulo com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Então a tônica, o pensamento principal disso que nós lemos, está no verso 15, que eu vou ler de novo, olha. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus sem culpa. Aonde? Agora ele vai mostrar a nossa localização. Olha lá, inculpáveis no meio de uma geração corrupta e pervertida. Então o que Paulo está dizendo? Está dizendo que esses crentes, eles são luzes, mas eles estão cercados por uma geração corrompida, presta atenção, e pervertida. Uma geração estragada. E nós vivemos também, essa nossa geração, uma geração corrompida e pervertida. Então, você tem que entender que todo ser humano, você já me ouviu falar isso muitas vezes, mas vai ouvir de novo, que todo ser humano é um ser pervertido, estragado e corrompido. A palavra perverter é depravar, né? Uma coisa depravada que foi alterada, né? É uma coisa corrupta que foi alterada e se tornou uma coisa maligna. Então, eu tenho que entender que toda a raça humana, para mim entender o Evangelho, eu vou falar de novo, eu tenho que entender que toda a raça humana, ela é uma raça pervertida, de seres estragados, corrompidos, que aos olhos de Deus, presta atenção, quando Deus olha, Ele olha para a nossa natureza, aquilo que o ser humano é, Ele vê um ser humano pervertido, corrompido. Eu tenho que ter essa visão, como Deus vê, a própria visão que a palavra de Deus me dá a respeito de mim mesmo, nessa situação, e de toda a raça humana, nesse contexto de perversão. Então vamos trabalhar agora um pouco, né, naquilo que você já ouviu bastante, para tentar explicar isso que nós estamos falando. Então vamos lá, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, né? Você está em Filipenses, Colossenses, já vem aí Tessalonicenses, capítulo de número 5. Já ensinei muito isso, os mais velhos até se cansaram de ouvir,
mas os mais novos precisam ouvir mais umas 10 vezes. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Então aqui Paulo vai mostrar a tricotomia do homem, né? 1 Tessalonicenses 5, 23. Olha o que ele diz. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Agora ele vai começar a mostrar como o homem é constituído, de dentro para fora. Olha lá. Vos santifique em tudo. Olha lá. E o vosso espírito é uma coisa, lá dentro de nós. E a alma é outra coisa. E o corpo é outra coisa. Sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que é a tricotomia do homem? É o que o homem é. O homem tem 3 partes. Você tem 3 partes. Uma mais profunda, que Paulo diz que é o seu espírito. Uma intermediária, que está entre o espírito e o corpo, que é a tua alma. E o teu corpo, que tem os 5 sentidos. Então, como isso funciona? Quando você compra um celular, qualquer coisa, vem lá um manual que te ensina como é que a coisa funciona. Então, você lendo aquilo, seguindo aquelas instruções, você vai saber operar bem aquele aparelho, aquele celular, seja lá o que for que você comprou e que tenha manual. Mesma coisa eu e você. Nós precisamos saber como nós funcionamos. O que eu tenho em mim? O que é meu espírito? O que é minha alma? O que é meu mundo emocional? Os meus sentidos no corpo. Eu preciso conhecer. E o manual é a palavra de Deus. Então, de dentro para fora. O meu espírito. O meu espírito é a parte do homem. Lá no interior, Paulo chama esse homem, o homem interior do coração, o novo homem. Isso para quem nasceu de novo. O meu espírito é a minha parte interior que me dá capacidade de compreender o mundo espiritual, o mundo invisível. É que nem o teu aparelho de celular, né? Tem ondas invisíveis aqui dentro, e vem para cá e vem para lá, mas quando ele é direcionado para o teu aparelho celular, ele consegue materializar uma voz, uma imagem que vem lá do outro lado do planeta. Ele tem uma capacidade de materializar isso, você ver e ouvir em tempo real. Os teus olhos não conseguem, o teu ouvido não consegue, o teu corpo não produz esse conhecimento. Mas tem um conhecimento invisível aqui dentro, em forma de onda de rádio, de TV. Tem uma coisa viva de comunicação dentro desse ambiente que você não consegue captar. Mas não é que não consegue captar que elas não existem, elas existem, são ondas invisíveis. Mas quando você ligou o seu celular, vem aí o sinal da internet, não vem? Sim ou não? E materializa imagem, som, tudo a cores, que estava aqui sempre presente. Precisava um aparelhinho certo para materializar um mundo invisível de comunicação que está presente aqui, que teu corpo não consegue captar, você não ouve, não toca, teu corpo não sente. Vocês estão entendendo? Assim é o nosso espírito. É a parte do homem que consegue captar o mundo de Deus, o mundo de Deus. Por isso que Deus disse o quê? Que os verdadeiros adoradores, aqueles que vão se comunicar com Ele, não é uma comunicação física, no tato, no sentido, na emoção. Vão se comunicar com Ele aonde? Em espírito, lá por dentro, em espírito e em verdade. Não tem outra forma de eu me comunicar com Deus. Eu não me comunico com Deus exteriormente. Não comunico com Deus porque eu estou sentindo alguma coisa. Eu só tenho poder para me comunicar com Deus na mesma essência que é Deus. Deus é Espírito. E os verdadeiros adoradores que vão adorá-lo como? Lá por dentro, em espírito e em verdade. Então o meu espírito é que abre o portal para o mundo invisível. Assim como o celular abre um portal para o mundo invisível de comunicação presente, o meu espírito abre o portal para o mundo invisível de Deus. Para um mundo imaterial, mas ele é real, é o mundo espiritual que Jesus Cristo veio ensinar sobre ele para cada um de nós, é o meu espírito. Então a minha alma pode sentir coisas, mas ela não consegue abrir esse portal. Meu corpo tem os seus 5 sentidos, não consegue penetrar nisso. Então a maior parte das pessoas cultuam um Deus externo, um Deus emoção,
um Deus que elas querem tocar, querem ver coisas. Elas não têm nenhum entendimento, que eu só consigo entender Deus e ter um portal de acesso a Deus no meu homem interior, no meu espírito. Está claro isso? E a minha alma, a parte intermediária. A minha alma liga o quê? O meu espírito, a parte sobrenatural, com o mundo material, com o meu corpo. A minha alma está bem no meinho ali, e ela liga o sobrenatural com o natural. E ali é o depósito de informações. O que é a alma? Mente, a minha vontade e meu mundo emocional. Então, a minha alma ela liga o meu espírito no meu corpo, mantém a coisa funcionando. É ali onde eu aprendo as coisas espirituais, recebo as informações do mundo exterior, e o meu HD vai armazenando tudo aquilo ali, e aquilo vai se tornar no que eu sou. Você é aquilo que você tem de informação na tua alma, na tua mente. Então, o que é a minha alma? Quando eu estou sentindo alegria, tristeza, não é Deus, é a minha alma. Quando eu estou angustiado, quando uma pessoa está depressiva, ela vai no médico, não tem doença nenhuma, fisicamente está bem, mas ela está doente. Na alma, é o mundo interior, na alma dela, é a alma dela. Vocês entendem isso? E o maior problema é nessa nossa alma, vamos falar daqui a pouco. E meu corpo? Meu corpo tem uns 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. O meu corpo não consegue se comunicar com Deus, não consegue adorar a Deus. Ele foi preparado para o mundo visível. Ele tem os sentidos. Então, se eu toco, eu vou ter informação. Se eu vejo, eu vou ter informação. Se eu ouço, eu vou ter informação. Eu como os alimentos, e uma delícia. Minha língua tem um repertório que sente sabores maravilhosos, né? São os meus sentidos. O meu corpo me dá a condição de eu conhecer o mundo visível, mas não me dá a condição de conhecer o mundo invisível, nem a minha alma. Só conheço o mundo invisível, me comunico com Deus em espírito. Então, antes da queda, imagine como Adão era maravilhoso. Deus vinha na viração do dia, batia um papo com Adão, sem nenhum problema. Ele tinha uma capacidade de comunicação. Deus não se materializava em forma de homem e ia lá: ô Adão, você está bem? Não, Deus lá do mundo invisível: Adão, está tudo bem? Adão não tinha nenhum problema em se comunicar com Deus. Se comunicava sem nenhum problema, sem nenhuma barreira, sem nenhuma dificuldade. Linha aberta direto. Adão era maravilhoso, tinha uma alma, ele deu nome a todos os animais, tudo diferente. Tinha uma capacidade física extraordinária, nem envelhecia. Mas depois do pecado, tudo isso mudou. Por que eu estou falando isso? Para você entender que Paulo está dizendo que nós estamos no meio de uma geração perversa e corrupta. Está bem claro essa pequena explanação? Então, quando eu quero me comunicar com Deus, não adianta eu gritar. É em espírito, é uma coisa interior. Onde é que eu tenho revelação da palavra? Lá no meu espírito. O que me dá consciência da minha existência? Eu sei o que sou, a minha memória, o meu mundo emocional, e as informações que eu vivo no mundo externo é através do meu corpo, dos meus 5 sentidos. Agora, quando o homem pecou, o que aconteceu? Deus disse para ele: não vou nem ler para não tomar tanto tempo. Se você comer do fruto, você vai morrer. O homem comeu e morreu. Morreu e continuou vivo. Onde foi que ele morreu? Quem sabe? Isso. Esse espírito, essa parte profunda que é a imagem e semelhança de Deus, que é o canal de comunicação com Deus, morreu ali, no espírito. E qual a consequência para a alma e para o corpo? A alma, o mundo emocional do homem, sofreu uma alteração, ele foi destruído. É por isso que o ser humano tem um mundo emocional contra ele mesmo, sente tanta coisa, é depressão, é medo, é tristeza, é angústia, são os gigantes da alma, da psicologia, né? Sente um mundo de coisa, o campo emocional do homem, a alma do homem passou a ser atingida com tanta coisa, tanta emoção. Então você vê gente depressiva, com medo, com angústia, apavorada, um mundo emocional terrível. Por que esse mundo emocional terrível? Porque a alma, quando ele morre espiritualmente, a alma passou por um processo de destruição.
Então a alma ficou atrofiada e começou a produzir um mundo emocional destruído. Então todos nós, quando a gente nasce, aquela criancinha já nasce chorando, com medo de um monte de coisa, apavorada. Você começa a perceber o mundo emocional dela ali, medo disso, qualquer coisa chora e chora e chora, até ir se adaptando com o mundo exterior, saiu lá daquela bolsa quentinha, né? Então você vê, todos os que nascem, eles já nascem com esse mundo emocional destruído. Então eu e você, nós travamos uma luta emocional muito grande. O campo de batalha que a gente trava é na nossa alma, né? Esse mundo emocional estragado, todos nós nascemos assim devido ao pecado de Adão. Então o espírito morreu, a alma sofreu uma transformação, passou a ser uma coisa negativa, perdeu o contato com o mundo espiritual. E o corpo passou a ser chamado o corpo do pecado e da morte. Esse corpo sofreu uma alteração. Ele se tornou um corpo transtornado, ele foi afetado. E aquilo que era natural do homem se tornou uma coisa pervertida, se tornou a natureza caída, programada para fazer coisa errada, para ter desejos desordenados, sabe? Aquilo que era desejos lícitos do homem, uma coisa equilibrada, limpa, santa, passou a ser tudo prostituição, impureza, a coisa ficou totalmente virada. Então esse homem, esse primeiro casal, eles ficaram totalmente contaminados. Isso que é ser pecador. O que é ser pecador? Não é que eu cometi um erro fora de mim, é que devido ao pecado eu sou estragado. Eu sou estragado, eu tenho um mundo emocional doente. O meu mundo mental foi afetado. Eu perdi a comunicação com Deus em espírito. O meu corpo me escraviza nas suas paixões. Ele me cobra coisas o tempo todo e minha alma tem que obedecer e satisfazer as paixões do corpo o tempo todo. Nós ficamos escravos do corpo. Antes do pecado, nós viveríamos no espírito. O espírito administraria a nossa alma e o nosso corpo. Depois do pecado, inverteu. É de fora para dentro. O corpo escraviza a alma é escravizada pelas paixões da carne. Pode ver que a pessoa vive para si, para ser feliz, vive em função de si, do que ela quer, para satisfazer os seus desejos o tempo todo. E nós temos um monte de desejos e todo mundo vive só para satisfazer os seus próprios desejos, as suas próprias cobiças, as suas próprias paixões. Então, o homem passou a ser escravizado pela carne caída, morto no espírito e vive de fora para dentro. Mas o homem sem o pecado, ou que nasceu de novo, é o contrário. Agora ele vive do espírito de dentro para fora. Por isso que a obra de Deus começa dentro de você, no seu entendimento, na tua mente. E quando ela começa no seu espírito, o seu espírito tem que enfrentar uma alma muito doente. E vai enfrentar as paixões da carne. Começa uma guerra interior do bem e do mal. Vocês entendem ou não? Né? Por quê? Porque agora eu nasci de novo, meu espírito foi conectado a Deus, eu entrei no mundo de conexão com Deus, e eu descubro que eu estou preso a uma alma destruída e um corpo pervertido que quer me escravizar e me manter na mesma escravidão que eu tinha antes de conhecer a Deus. É aquela luta da carne, do homem interior com o homem exterior, a luta da carne e o espírito. Então todo ser humano é estragado desse jeito. Ser pecador é esse ser deformado, estragado, destruído que o homem se tornou. Então o primeiro casal se tornou assim, geraram seus filhos e suas filhas, e nasceram todos corrompidos. Então, se você vê o estado do mundo, a mentira, a perversão, a corrupção, olha ao seu redor, tudo estranho. Os homens trabalham contra os outros homens. É uma loucura esse mundo, não é? Você consegue ver isso? É uma corrupção, uma mentiraiada, uma coisa horrível, um contra o outro, uma destruição, um monte de coisa. É aquilo que o homem se tornou. Ele produz essas coisas, porque ele é um produtor de tudo isso. Então, os primeiros filhos já de Adão passou para toda a raça humana, todos nós viemos dele. Por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado entrou uma segunda coisa chamada morte.
A morte passou para todos e todos pecaram. Então, quando Paulo está dizendo que é uma raça pervertida e corrupta, Paulo tem muita clareza sobre isso. Ele olha para aquela geração e vê uma corrupção total naquela geração. E nós que estamos vivendo nessa geração, é corrupção total. É tudo corrupto. Nós saímos disso porque somos salvos. Mas mesmo assim você está preso num corpo corrupto e estragado. E vai ter que lutar contra ele até o final da sua vida. Até sair dele. Está entendendo isso claramente? Podemos caminhar? Então eu tenho que compreender que a raça humana é uma raça corrompida e estragada. Ela não pode produzir outra coisa senão corrupção e perversão. Ela não tem. Se você plantou um pé de laranja, não vai dar jabuticaba, não tem como. Porque a natureza da laranjeira é produzir laranja. Então o corrupto, a raça humana corrupta, caída pelo pecado, não pode produzir outra coisa se não for aquilo que ela é, a própria corrupção. Então, quando Paulo fala dessa geração pervertida e corrupta, ele tem essa visão. Ele vê o ser humano, a raça toda estragada, pervertida e corrupta. Então eu tenho que ver isso, eu tenho que ter o entendimento aberto para ver o estrago, o caos que é a raça humana. Porque se eu não entender isso, é difícil entender porque Jesus veio ao mundo, morreu na cruz. Entende? Entender o que é a graça de Deus. Então, quando eu tenho uma visão clara da raça humana caída, que ela é incapaz de salvar-se a si mesma, incapaz de produzir uma obra que lhe dê condições de salvação, que ela precisa da graça de Deus. Se não é a graça de Deus, ela fica nessa morte, não tem condições de sair dela. Se eu não entender isso, eu tenho dificuldade de entender o Evangelho. Aí eu vou cair para esse tipo de evangelho, é o evangelho que vai solucionar os problemas. Eu vou para a igreja para solucionar problemas. Aí tem que ter uma campanha para a família, uma campanha para o trabalho, uma campanha para a cura. A pessoa vai na igreja, ela não sabe o que é evangelho, ela vai lá só para obter algum benefício de Deus. Ela nem sabe o que a natureza caída, ela não sabe que tudo isso que ela está enfrentando é a própria natureza dela. Então se torna esse evangelho de vem aqui que Deus vai mudar a tua vida, vai te ajudar, vai te tirar do buraco, você vai vencer, você vai. E ela não tem nenhum entendimento que ela é uma raça caída. Então ela fica atrás de um Deus só para solucionar problema. Nunca vai ter conhecimento daquilo que é verdadeiramente o evangelho. E a maior parte das pregações que você vê hoje é só solução de problema, é milagre, solução de problema, é arrumar trabalho, é ficar rico na igreja. É só uma pregação sem sentido que não é o evangelho. Estamos claros nisso? Então vamos lá, Gênesis capítulo 3, eu não vou ler aquele monte de coisa. Depois que eles pecaram, olha já o comportamento da raça humana. Gênesis 3, no capítulo 3 Adão pecou, se corrompeu. Aí Deus diz o quê? Olha lá, verso 17. Tudo mudou. Verso 17, o que Deus disse para Adão? Do capítulo 3. E Adão disse, vistos que atendeste a voz da mulher e comeste da árvore que ordenara não comeste. Olha, a terra passou por uma mudança. Maldita é a terra por tua causa. Olha, aqui vem a maldição. Maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante todos os dias da tua vida. Ela produzirá coisas que Deus não plantou na terra para produzir, mas agora a terra foi pervertida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, tu comerás ervas do campo. Olha o sofrimento, você vive a vida toda para trabalhar e para comer e para comprar comida o tempo todo. Olha lá. Do suor do teu rosto comerás teu pão, até que você morra, até que tornes a terra, pois da terra foste formado. Pois tu és pó e ao pó tornarás. Então a terra passou por uma maldição, uma mudança. Agora o homem vai ter que trabalhar. Ele tinha um jardim que ele comia tudo livremente, dava espontaneamente. Agora ele vai suar para trabalhar. A terra ficou pervertida, vai começar a produzir no campo um monte de ervas, de espinheiros que Deus não projetou para que nascesse e brotasse, mas a terra foi pervertida, então surgiu uma coisa estranha de perversão em todo o planeta. E o homem está no meio de tudo isso.
Então eles tiveram filhos, né? Não vou entrar em tanto detalhe assim. Agora vai para o capítulo 4, ó. Eles tiveram 2 filhos. O primeiro filho foi Caim, o segundo Abel. Os 2 fizeram uma oferta para Deus. Um foi aceito e o outro não. Aquele que não foi aceito, que foi Caim, olha lá o verso 8 do capítulo 4. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Primeiro homicídio, os 2 primeiros filhos. Um foi aceito na sua oferta, o outro não. O que não foi aceito já ficou com raiva. Olha só como ele já nasceu problemático. Já nasceu com raiva, com ódio, com potencial de matar o seu irmão. Vocês estão entendendo? Adão e Eva não fez isso, mas produziu alguém tão ruim, com capacidade já para fazer isso. Então, o primeiro filho já matou o segundo. Primeiro homicídio da terra. Aí foram se multiplicando. Vamos lá, capítulo 6. Capítulo 6, o que aconteceu? Verso 3 do capítulo 6. Então disse o Senhor, meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. E os seus dias, olha lá, diminuiu a vida do homem, serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos dos homens possuíram as filhas os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, os quais lhe deram filhos, estes foram valentes varões de renome na antiguidade. E viu o Senhor, agora começa a descrever aqui o estado interior do homem. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo desígnio do seu coração. Então Deus olhou para dentro do homem e viu que o que aconteceu com o pecado dentro do homem era uma coisa continuamente para o mal. Isso logo no começo. Olha o verso 11. Né? Já se passou algum tempo, já se multiplicaram. Olha o verso 11 do capítulo 6. A terra estava corrompida à vista de Deus, cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida. Agora presta atenção. Porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então, nesse ponto aqui, Deus olhou para a terra e viu todo ser vivente havia corrompido. O estrago foi geral. O estrago foi geral. Uma raça de violência, de corrupção. Todo ser vivente. Isso aí atingiu os animais, a natureza. Tudo se tornou uma coisa pervertida, estragada, corrompida. Entende isso ou não? Logo ali naquele dia, Deus já vai mandar o dilúvio, que é para aquela geração, chegou num ponto tão terrível, que Deus vai eliminar todo mundo, vai salvar só uma família, para dar continuidade à raça humana aqui na terra. Então Paulo, no meio de uma geração corrupta e perversa, vocês estão no meio de uma massa humana corrupta e perversa. Nesse meio, vocês são luz, vocês têm um conhecimento que ilumina, no meio de todo esse caos, essa massa humana corrompida. Agora vamos trabalhando nesse ponto sobre essa massa corrompida. Vamos lá, Mateus capítulo número 15. Mateus, lá já, né? Mateus, primeiro livro ali do Novo Testamento, Mateus. Quando Jesus fala sobre a corrupção do coração, Mateus capítulo 15, nesse capítulo 15, os fariseus, eles chegaram para Jesus e falaram assim, os seus discípulos não guardam as tradições da religião, pois eles não lavam a mão antes de comer. Aí Jesus disse para eles, olha, o que contamina o homem não é o que entra pela boca dele, o que contamina o homem é o que vem de dentro. Não é uma questão de tradição religiosa lavar as mãos antes de comer. Isso não vai contaminar o homem. O que contamina o homem é o que vem de dentro dele, é o que brota de dentro dele. Aí no capítulo 15, vamos lá para o verso 16. Jesus, porém, disse aos discípulos, também vós ainda não entendeis? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem.
Então o que Jesus está explicando, não era uma questão de lavar as mãos e contaminar o homem. O que contaminava o homem é a natureza dele, é o que vem de dentro dele, do mundo emocional dele caído, do mundo mental dele caído e corrompido. Olha, agora ele dá uma lista de coisas que vêm do coração. Olha lá, porque do coração procedem o quê? Os maus desígnios, os homicídios, os adultérios, a prostituição, os furtos, falsos testemunhos, as mentiras, as blasfêmias. Ora, são essas coisas que contaminam o homem, mas não o comer sem lavar as mãos. O que Jesus revela aqui? Olha a alma do homem. A alma do homem está permeada por esse tipo de corrupção, adultério, os maus sentimentos, os maus desejos. O que contamina o homem é que vem da alma dele, lá de dentro dele, por causa lá do pecado de Adão. Então eu preciso me conhecer. Eu preciso conhecer nessa queda do homem esse mundo interior de emoções e sentimentos que foram destruídos e que eu tenho eles dentro de mim, que eles combatem contra mim e querem me escravizar a fazer coisas de corrupção que não faz mais parte da minha vida, eu que agora sirvo a Deus. Então de onde vem a corrupção? Jesus disse, vem de dentro do coração dos homens. Vou ler a lista de novo. Verso de número 19, porque do coração procedem os maus desígnios, os homicídios, os adultérios, a prostituição, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas não comer sem lavar as mãos, né? Agora vamos lá, Marcos já é o seguinte, Marcos, capítulo 7. Jesus vai aumentar aqui a lista dessas coisas que contaminam o homem, que vem de dentro. Marcos 7, é o mesmo texto na ótica de Marcos, verso 20 em diante. Marcos 7, verso 20. E dizia, o que sai do homem, isso que é o que o contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procede os maus desígnios, a prostituição, os roubos, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, a malícia, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Está bem claro isso? Então, toda a raça humana é uma raça caída, é uma raça estragada. Quando você vê tudo o que está acontecendo no Brasil, essa política, essas coisas todas, por quê? Os corruptos e corrompidos estão agindo, é a massa contaminada. Nós estamos inseridos no meio de tudo isso. Quando você vê as autoridades, senadores, deputados, fazendo todas essas coisas loucas que eles estão fazendo, mesmo os crentes que estão lá dentro, então você tem que entender, faz parte de toda essa corrupção. Do meio da corrupção não pode sair coisa boa, não pode sair coisa boa. E se nós estivéssemos lá, eu acho que nós faríamos como eles a mesma coisa, porque nós somos a mesma massa. Está claro o que eu estou dizendo? Então eu tenho que entender que eu estou num lugar estranho, vivendo no meio da corrupção, uma raça caída, depravada, corrompida, e não adianta, não tem para onde correr. Como cristão tem que viver no meio de tudo isso e ter uma vida limpa, mas não tem como correr. Aonde você vai, tem corrupção. Vai na farmácia, nem vou falar essas coisas aí, nem vou falar. Às vezes a pessoa está... Não faço parte da corrupção, mas ela vai comprar um produto no mercado que o comprador do mercado ganha uma propina enorme para pôr aquele produto para vender naquele mercado. Aonde você vai? Vocês estão entendendo? A corrupção é geral em todos os pontos que você pode imaginar. Tudo isso por quê? Porque está sendo governada por homens corruptos, cheios de corrupção. Tudo está corrompido, tudo está caído, encerrado debaixo do pecado.
É a geração. Nós estamos como luz no entendimento, no meio de toda essa corrupção. Não tem como escapar disso. Nós vivemos no meio de tudo isso. Temos que ter sabedoria, conhecer o Evangelho para, no meio de tudo isso, ter uma vida de cristão com sabedoria, combatendo a nossa carne, não caindo na mesma corrupção, não praticando as mesmas coisas que o ímpio, sabe? Essa é a grande batalha de ser um verdadeiro crente. Continuando, agora vamos lá para Romanos capítulo 1. Você está em Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Romanos capítulo 1, Paulo amplia aqui essa corrupção de uma forma mais aberta, mais explícita, né? Para que a gente entenda isso. Então, a partir do verso 18, nós vamos ler bastante aqui, tá? Romanos 1, 18. Abra aí, acompanhe. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Então, o que Paulo está dizendo? A coisa aqui está virada. A verdade é uma coisa posta de lado e a injustiça é uma coisa posta no lugar da verdade, né? Qual o campo? Você vê essa luta política. Os cara, tem uns que trabalham na mentira. O negócio deles é mentir, porque o povo não pensa, não conhece, capturar a mente deles e levá-los a fazer o que eles querem. A mentira, o engano, ele tomou o lugar da verdade. A verdade não é mais verdade. A verdade está posta de lado. A mentira que está no lugar da verdade, e tudo gira em torno da mentira, da corrupção e da mentira e da corrupção o tempo todo. Vocês entendem isso ou não? A mentira reina, a corrupção reina no lugar da verdade. Então Paulo está dizendo o quê? O que acabei de ler, olha lá. A ira de Deus, verso 18, se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder e também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Agora presta atenção. O que ele está dizendo no verso 20? Que é impossível olhar a natureza, olhar o sol, a lua, as estrelas, o mar, os animais, tudo isso prova, são os atributos, tudo isso mostra os atributos invisíveis de Deus. A própria natureza e a criação é prova de que Deus existe. Entende? Tudo isso não veio pelo aquele Big Bang, né? Deu aquela explosão. Não, tudo isso é criação de Deus, tudo isso prova a existência de Deus. Então o homem, em contato com isso, dá para perceber que Deus existe. Mas o que aconteceu? Olha lá o verso 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Antes se tornaram, agora vem a mente do homem, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, se tornaram loucos. Então mostra que a mente do homem foi alterada. Eles se tornaram, olha lá, ele diz aqui, nulos em seus próprios raciocínios. A mente do homem sofreu uma alteração por causa do pecado e ficou fechada para as coisas certas e aberta só para o mal. E eles estão nulos, anulados nos seus próprios raciocínios. Eles acham que são sábios e inteligentes, mas na ótica de Deus se tornaram loucos. Deus olha e vê um monte de loucos. É isso que a sabedoria humana é diante de Deus. Continuando no verso 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança à imagem de homem corruptível, bem como de quadrúpedes, de aves, de répteis. Agora presta atenção muito do verso 24 até o 27. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência do seu próprio coração,
para desonrarem seu corpo entre si. Agora vem aqui, lesbianismo e homossexualismo. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, trocaram as coisas, adorando e servindo a criatura, em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas, por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição. Então esse texto mostra o quê? Porque existe o homossexualismo e o lesbianismo. Houve uma perversão, é a concupiscência do próprio coração. Então isso mudou de tal forma que um homem deixa o contato natural da mulher, e ele quer um contato com homem com homem. E a mulher deixa o contato natural dela e do homem e quer um contato mulher com mulher. A coisa está pervertida, está dentro dessa massa. Né? Nós estamos condenando e matando essas pessoas? Não. Mas é o que a Bíblia mostra, o quadro real dos dias de hoje. Isso existia desde que mundo é mundo. Então, olha a perversão, a coisa está trocada, a coisa ficou pervertida, quebraram a natureza, aquilo que é normal, e a coisa está totalmente rodando em sentido contrário. Lembrando o quê? Que Paulo fala que nós estamos vivendo no meio de uma geração perversa e corrompida, e nós temos que ser uma luz no meio de tudo isso. Vamos continuar a leitura, olha lá. Vou ler de novo esse verso 26 e 27. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas, por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpezas, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição. Verso 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou, olha a mente, a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Então, qual é o estado da mente de um homem que não conhece o Evangelho? O estado mental reprovável, a coisa na cabeça dele está virada. Tem um programa maligno ali para praticar coisa errada, para ver a vida de uma forma errada, se envolver em coisa errada e produzir a corrupção. Estamos claros nisso? Então, a visão que você tem que ter do mundo é uma visão de corrupção. Não pode não ser assim, porque são produtores de corrupção. Então não se encaixa, não se engaja muito nessa guerra política, não deixa o seu coração ser dominado por isso e você ficar nervoso contra um e a favor do outro, porque tudo está dentro de uma corrupção que a Bíblia diz desde o começo da queda do homem. Vocês estão entendendo ou não? Sim ou não? Está tudo estragado. Pastor, que coisa negativa. Não é uma coisa negativa, está escrito ali, nós não lemos tudo isso. A perversão total, e lemos. Então agora, olha lá, a mente do homem. Verso 28 de novo. Pois por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável. Para quê? Para praticarem coisas inconvenientes. Agora, olha a produção do mal aqui, ó. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza, tudo aquilo que Jesus diz lá em Mateus 15 e Marcos 7, o que contamina o homem vem do coração deles, de dentro do interior deles, cheios de toda injustiça, malícia, maldade, avareza, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, que são passíveis de morte, que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. 2.
Portanto, vamos parar aqui. Portanto, é indesculpável ao homem, quando julgas a quem quer que sejas, porque no que julgas ao outro, a ti mesmo te condenas, pois pratica as mesmas coisas. Você pode chegar, olhar para uma pessoa, essa pessoa fala isso, faz aquilo, e não sei o que lá. Quando você for ver no seu itinerário, você faz as mesmas coisas que ela. Pode ser não tão graves quanto elas, mas é a mesma coisa. Pode ser não na intensidade que ela faz, mas você acaba falando mal das pessoas, você acaba julgando, você acaba mentindo, você tem sentimentos estranhos escondidos aí dentro, pervertidos. Você está inserido na mesma condição, na mesma massa, não é? Naquilo que você condena o outro, você está se condenando, porque você produz a mesma coisa. Produz a mesma coisa. Somos iguais. Então, se programa a tua mente, olha, eu me disponho a não querer falar mal de ninguém, não querer julgar as pessoas, não querer condenar mais ninguém, porque a gente é fácil julgar e condenar os outros, fazer uma avaliação negativa de todo mundo. Nós temos uma facilidade para fazer tudo isso. Se propõe no teu coração, quando você percebe que está entrando para condenar e julgar alguém, não vou deixar isso mais no meu coração. Eu não vou mais ser assim, cansei de ser assim. Não dá mais para ser esse julgador, esse condenador, né? Olha assim, olha para a pessoa assim, não fala, mas pensa assim, lá vem esse tonto aí, né? Essa tonta. Oi, tudo bem? Lá por dentro, xingou ele. Dá aquele beijinho, mas por dentro queria estar distante, né? Você é um pouquinho assim? Eu acho que é. Acho que todos nós somos um pouquinho. Então nós estamos inseridos nessa massa, nesse sistema todo. Continuando, vamos lá, um pouquinho mais para frente. Aí, no capítulo 3, vira aí uma página, se assim for necessário. No capítulo 3, ele mostra, a partir do verso 9, né? Vamos lá, 3, 9. Ele vai chegar a uma conclusão, que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que tanto os judeus como gregos estão debaixo do pecado. E agora ele vai mostrar um quadro aqui. Como está escrito. Olha lá, não há um justo, nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e todos juntos se fizeram inúteis. Todos é todos. Olha, não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos. Quando ele fala todos se extraviaram, é a raça inteira. E juntos, se tornaram o quê? Inúteis. Não há quem faça o bem. Não há um sequer. A garganta deles é um sepulcro aberto. Com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Olha o quadro aqui: os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos, a destruição e miséria. Olha o mundo, as guerras que estão tendo agora. Os genocidas do mundo. Olha, no seu caminho, a destruição e miséria. Desconhece o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então esse é o quadro, não há um justo sequer. Paulo insere todos nesse meio, todos aprisionados nessa natureza caída, todos corrompidos, todos pervertidos. Por isso que a salvação é pela graça. Nós não conseguimos nesse estado fazer uma obra que Deus olhe para nós e fale assim: muito bem, agora eu vou te salvar porque você fez isso, teve capacidade de fazer essa coisa boa. Não tem. Tudo que nós fazemos vem manchado por essa natureza ruim, por uma natureza egoísta, avarenta, mentirosa, corrompida. Tudo que a gente produz, até o amor que a gente fala que ama, nosso amor é mentiroso, é enganoso, é mais da boca para fora.
Você fala que ama o parente, se ele precisar de uma coisinha a mais de você, você não quero dar, esse cara chato. Na hora o monstrão vem para fora. Vem ou não vem? Vem para fora. Então o que Paulo está dizendo? Nós estamos no meio de uma geração corrompida e corrupta. Qual a diferença de cada um de nós para tudo isso que nós falamos, sendo que nós estamos presos numa mesma natureza? A diferença é que um dia Cristo veio em nossa vida e despertou a fé nele e nós nascemos de novo. O que é nascer de novo? Aquela parte lá, o Espírito que morreu com a queda do homem. Quando você crê em Cristo, o que Jesus disse para Nicodemos? O que é nascido da carne é carne. Você nasceu da carne, é o seu primeiro nascimento. Mas quem nasceu do Espírito Santo agora é Espírito. O que é esse nascimento do Espírito? É quando você creu em Cristo, o Espírito veio sobre você e aquela parte morta no teu espírito, que era morta, que você herdou de Adão, ela acorda. Deus nos dá um espírito novo, você acorda, volta à conexão com Deus. Agora eu não gostava da Bíblia, eu tinha uma religião, eu não entendia nada de Jesus Cristo, era até contra tudo isso. Mas no dia que Ele me chamou e eu criei, ligou a conexão, eu acordei, tchum, parece que eu estou entendendo agora, eu estou me comunicando com Deus, a Bíblia eu estou gostando, alguma coisa está abrindo dentro de mim, a conexão voltou, mas eu estou preso na mesma natureza caída, na mesma coisa maligna, só que eu nasci, a conexão voltou, eu nasci do alto, eu nasci no Espírito, fui gerado, nasci de novo, nasci naquela parte que morreu, e me conectei com Deus, agora eu sinto Deus, eu estou entendendo Deus, eu estou entendendo a palavra, agora eu sou sensível, eu era uma pessoa que xingava com facilidade todo mundo, agora quando eu vou falar um palavrão, às vezes até escapa, mas eu não gosto mais, porque eu estou conectado, entende? Eu era egoísta, agora aprendi a mão, para abrir a mão só um pouquinho, para tentar ajudar alguém, né? Dar uma ajudazinha no ministério. Começa uma sensibilidade de dentro para fora. Você nasceu de novo. Agora o Espírito, onde você nasceu de novo, ele quer voltar àquela administração antes do pecado, administrar a sua vida de dentro para fora. Quem está no pecado é o corpo e as concupiscências é que manda nele. A hora que eu nasci de novo, o Espírito que nasceu de novo, o novo nascimento, agora ele quer trabalhar de dentro para fora. Aí você começa a ser um crente verdadeiro, ser sensível, mudando o seu linguajar, seu relacionamento com as pessoas. Essa é a nossa única diferença, mas você sempre vai lutar com essa sua natureza caída, porque ela faz parte dessa massa caída. Agora, isso que aconteceu com você, que você nasceu de novo, brotou a luz dentro de você. Entende? Aqueles seus amigos que viam você naquela grosseria, enchendo a cara, fazendo tudo a mesma coisa, hoje vê você que você parou com tudo aquilo, não é mais o mesmo. Sim ou não? Agora por quê? Porque você tem um novo conhecimento da vida, você nasceu no Espírito, foi conectado com Deus de novo, está entendendo, o teu espírito está começando a ter o controle da tua mente, da tua vida, e você vai deixando aquela casca grossa de lado, continua com ela muito ainda, mas você vai tendo uma sensibilidade, um entendimento, você é a luz no meio dessa massa toda falida. Você está entendendo? O único que pode ter uma misericórdia, um amor, alguma coisa um pouquinho mais sensível, é aquele que nasceu do alto, nasceu por dentro, que foi mudado de dentro para fora. Agora o caos está aí, olha o mundo como está, as guerras atuais. Olha o nosso Brasil, uma confusão, não é? Entende? Muita gente trabalhando contra um direito de pobre. Os ricos mantendo a maior parte da fortuna na mão, oprimindo o pobre. Desde criança a gente vive nesse contexto todo. Mas olha, seja sensível para enxergar essas coisas. Por quê? Porque nós somos luz no meio de uma geração pervertida. Você é luz. Por que você é luz? Porque você tem conhecimento, teu comportamento está mudando. Você não vai mais ser o agressivo. Se vem que de vez em quando dá vontade do velho homem, né? Posso contar aqui uma ilustração? olha o que eu fiz ontem, olha o que o Venenão fez ontem.
A minha filha, ela trabalha numa empresa, representa medicamentos. Então a firma deu um carro zero para ela trabalhar com isso, né? Não é dela, é da firma. Ela deixou o carro lá na porta, pegou esse carro esses dias. Deixou ontem lá na porta de casa e eu tô na sala assim. Ela está no quarto, daqui a pouco eu vi a luz do carro brilhando, né? Escutei um barulho assim, e saí rapidinho. Eu falei, filha, você mexeu no controle do carro? Não, pai, eu fui lá rapidinho. Saindo de trás do carro, um rapazinho assim, que já tinha aberto o porta, já tinha roubado o step, tudo que estava lá dentro. Aí quando ele me viu, ele disfarçou. Aí o velho homem, o velho Valdir, vou dar um soco nesse cara. Eu tive essa vontade, duplamente. Você acredita nisso? Aí eu falei para ele, seu ladrão. Ele foi disfarçando, daqui a pouco ele deu no pé. Aí eu falei para mim, se eu estivesse perto dele, eu ia dar um soco nele, era capaz de dar. Pastor, o senhor é um homem de Deus, faria isso. Minha carne veio para fora, é a luta. Né? De vez em quando a víbora zona... Vocês percebem ou não? Aconteceu isso comigo e a víbora quase veio para fora. Mas não roubou nada, deu tudo certo. E eu não fiz nada de errado, só tive aquela vontadona da serpente. Sabe aquela vontade da serpente? A nossa grande luta para ser luz no meio de tudo isso é ir levando à morte essa natureza terrena, tendo uma mentalidade limpa, ser honesto, ser verdadeiro, perdoar as pessoas, se puder ajudar, sem aquela coisa amarrada com raiva, sabe? E principalmente se tiver a oportunidade de falar da luz, que é o Evangelho, falar da luz. Falar da luz. É a única diferença, porque nós não somos melhores que eles. A única diferença está que nós fomos salvos. E temos entendimento agora, e a nossa vida interior está mudando, a nossa vida está mudando. E a vida nova vem brotando de dentro para fora. Agora volta lá para o mesmo texto, Filipenses, vamos terminar onde começamos. Filipenses capítulo número 2. Vamos ler desde o 12, terminar na mesma leitura, olha lá. Assim, pois, amados meus, versos 12 do capítulo 2. Como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Fazei tudo lá, sem murmuração, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis, uma vida nova, sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês vão resplandecer como luzeiros no mundo, e tendo uma segunda coisa, preservando a palavra da vida. O que é a palavra da vida? É o Evangelho. Para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão e nem me esforcei inutilmente. Então, a nossa função é brilhar no meio de tudo isso, ter um comportamento diferente da massa, sofre um pouco com tudo isso e preservar a palavra da vida. Recebe a palavra de hoje? Fale assim, amém, vamos ficar em pé e fazer a breve oração. Feche os olhos se assim você desejar e vamos orar. Senhor, nós te adoramos profundamente. E só o Senhor para fazer-nos entender o que foi a queda do homem, o que o homem no pecado se tornou, Senhor. Só o Senhor para abrir os olhos e fazer-nos entender. Então abra o nosso entendimento. E não somente nós que aqui estamos, mas de todos quantos receberão este arroz com feijão, essa simples palavra, pregação, que tem o entendimento aberto, Senhor. Crendo que será, oramos pela fé em nome de Jesus. E a igreja diz, amém. Pode aplaudir bem forte.